Eu sou um admirador de Hugo Chávez. Eu sou um admirador do que ele fez na Venezuela, da reforma agrária, do processo de ampliação da participação política, daquilo que foi a criação de uma rede de comunicação, pensando na necessidade de articulação entre povos da América Latina, o enfrentamento que fez para democratizar os recursos do petróleo na Venezuela, garantindo liberdade política e sendo altamente atacado dia e noite, noite e dia, pelo oligopólio de comunicação existente no país. Tem diferenças para o governo Maduro? Tem. E essas diferenças se expressam, inclusive, em quem deixou de apoiar. Mas eu não vou, no momento em que a Venezuela está para ser atacada pelos Estados Unidos, reforçar essas diferenças, porque se eu faço isso, isso pode ser utilizado como instrumento de legitimação de um ataque externo, que eu considero que nesse momento nós não podemos dar esse mole, nós não podemos dar essa brecha para que aconteça. Eu odeio o papel de debater com o entrevistado, embora também odeie esse papo de que jornalista não pode ter opinião. Antes de eu me colocar aqui, vamos ouvir Samia Bonfim. Não precisa botar Nicarágua não, que vai complexificar mais ainda. Vamos ficar em Cuba e Venezuela. Qual é a tua visão? Eu acho assim, eu acho que alguns referenciais de coragem e de resistência que são importantes para diferentes gerações da esquerda. Então, pensar, né, o processo cubano, ou então o que foi a Venezuela chavista, eu acho que são referências importantes para que a gente conheça as possibilidades, conheça o que a esquerda social, a esquerda revolucionária já pôde construir ou não pôde construir. Mas eu acho que, com diferenças, claro, ambos os países, eles são frutos de um processo e de um momento histórico, que hoje a gente está num mundo com outros temas, outros desafios, inclusive para os trabalhadores de modo geral. Então, por exemplo, hoje é evidente que se você for fazer um debate antissistêmico ou pensar uma nova classe trabalhadora, você precisa falar de aspectos como a luta antirracista, a luta feminista, a luta anti-LGBTfóbica, a luta ambiental. Você precisa pensar modelos de organização que sejam de uma outra estrutura, inclusive de modelos de organização de Estado, que esses novos anseios, essas novas formulações, não dizem respeito ao que é hoje a Venezuela, o que é Cuba e todo o processo de desenvolvimento histórico. Eu acho que a gente ainda tem uma referência de um mundo polarizado entre esquerda e direita, semelhante ao que foi a Guerra Fria, e que, portanto, a esquerda predominante era de uma lógica mais do stalinismo, né, daquele complexo de países que foram dominados sob a União Soviética. Hoje, a gente faz outros debates, são outros desafios, a gente está falando de um mundo financeirizado, em que o grau de concentração, inclusive, de renda, de mercadoria, a nível mundial é outra, e que as organizações de esquerda se dão sob outros paradigmas, e que teve a queda do Muro de Berlim, portanto, o surgimento de outros partidos políticos. Estou dizendo tudo isso porque não são esses os meus referenciais de esquerda, ainda que respeite, compreenda, acho que são signos importantes, né, de coragem, de resistência, mas acho que o nosso papel é elaborar outros modelos, ver um outro mundo, inclusive com temas que nunca foram debatidos ou que foram partes constitutivas desses dois estados. Eu sou mais de dinossauro. Dinossauro? Eu sou talvez mais jovem um pouquinho. Eu acho que a Samia, ela foi mais... se teorizou mais para o que eu vou tentar afunilar e ser mais prático, mas eu tô mais com você do que com ele. Eu sei. Eu te acompanho. Eu sei. Mas assim, eu tenho muita dificuldade eu sou muito pela pauta da igualdade. Vou basicar bem aqui o debate, tá? Como acho que é meu papel como jornalista. Eu sou muito pela igualdade, mas eu sou muito pela liberdade também. E eu tenho uma grande dificuldade por ser jornalista e por ter amigos cubanos jornalistas e por ter amigos venezuelanos jornalistas exilados nos dois países, que não são instrumentos do imperialismo americano,
São jornalistas seríssimos, investigativos, e que tiveram que sair do país, e que tiveram suas famílias perseguidas pelo Maduro. No caso da Venezuela, eles fazem a distinção entre Chávez e Maduro, como você fez também, embora apontem autoritarismos e o embrião do que se tornou o madurismo no chavismo. E no caso de Cuba, enfim, uma vigilância atroz, perseguição, controle de poder sair, não poder sair. Eu já tive, né, a experiência de querer convidar jornalistas cubanos para vir ao Brasil, para participar de eventos com outros jornalistas aqui, e não consegui nem ter a resposta, porque a pessoa não conseguia nem acessar o e-mail a tempo de conseguir responder, e muito menos ter autorização para vir, enfim. E acho que então isso é um ponto de partida para mim muito difícil de compreender. Entendo o que você fala, mas Guilherme, tem que ter uma organização para resistir à pressão americana, né? Mas aí eu tô mais com o Sami, assim, no mundo de Guerra Fria, ou no pós-Guerra Fria, ali imediato, anos 90, é uma coisa que ainda é mais compreensível. Agora, hoje não haveria outras maneiras de tentar resistir à pressão, ao imperialismo americano, que talvez não também dando liberdade, empoderando os seus atores, né, a sua sociedade, para que essa sociedade construísse caminhos democráticos que não fossem beijamão dos Estados Unidos, né? A gente fez isso, né? A gente conseguiu construir caminhos, são, de novo, banana com maçã. Quando você fala da organização popular é muito maior do que a nossa, essa organização, hoje em dia, ela não é muito mais de cima para baixo, não é muito mais imposta, né? Eu me lembro quando eu estudei com colegas jornalistas, né? Fiz um programa de meio de carreira, e aí tinha alguns colegas que vinham de países de ditadura, né? Tinha uma chinesa, tinha uma cubana, e a relação deles, o nível de organização deles, a relação deles com o tempo, era uma coisa muito mais sofisticada do que a minha, muito mais estrita do que a minha, porque eles foram criados em ditaduras. Né? Em ditadura você aprende, desde a escola, o nível, a coisa de marchar é muito mais rígida do que a nossa, enfim. Então, a lógica da ditadura organiza muito mais. Não será porque é uma ditadura, vou devolver agora a palavra a você, que por isso é mais organizado, e não porque houve lá atrás pode ter havido uma organização de baixo para cima, como houve, a Revolução foi de baixo para cima. Mas hoje em dia não será porque é imposta de cima para baixo? Eu sei que você não está no papel de entrevistado e sim do entrevistador, né? Mas eu quero fazer uma pergunta e, evidentemente, não se sinta... Não, pode fazer. Na obrigação de responder, mas é uma pergunta que eu sei que você reflete, você citou aí uma conversa que a gente teve lá atrás e que eu nem lembrava, né? E que isso serviu para que você também pudesse pensar sobre isso. E eu reflito sobre as coisas que você fala também, e eu acho que essa troca é muito importante, positiva. Você acha, de fato, que existe liberdade política verdadeira se você não tiver igualdade econômica? Uma pergunta bem objetiva. Existe liberdade política se não tiver igualdade ou menos diferença econômica tão abissal? Se quiser eu respondo. À vontade. Eu acho que num cenário ideal, não. Mas aí eu acho que a gente entra naquela discussão do tipo, vivemos numa democracia, né? Se a gente for pensar a democracia no sentido de alternância do poder, garantias básicas para concorrer, até nesse ponto, garantias iguais para concorrer, até nesse ponto a gente vai relativizar se a gente tem uma democracia ou não, porque o parlamentar que tem um monte de emenda, ele tem mais condições de ser elegido que um parlamentar que não tem. Então, desse ponto de vista, é antidemocrático também. E claro que se a gente for no sentido amplo da palavra democracia, e aqui, enquanto a gente está falando, todo mundo aqui tomou café da manhã, almoçou, jantou, e o pessoal que passou ali pedindo, enquanto a gente está aqui debatendo, talvez não tenha tomado café nem almoçado até agora, não vivemos numa democracia. Mas, aí eu devolvo para vocês, Mas aí eu acho que a gente... Mas aí isso não é o mundo ideal, né? Assim, quer dizer, não dá para a gente construir um debate político, buscar uma liberdade política
ao mesmo tempo em que a gente está buscando uma redução da igualdade, e não é a liberdade política, alguma liberdade política que vai criar condições mínimas para a gente, como sociedade, tentar reduzir essa desigualdade? Eu acho fundamental a gente lutar por liberdades democráticas, independentemente do conceito que a gente possa ter sobre democracia, o que é a representação da democracia. Mas liberdades democráticas, ou seja, capacidade de discutir os temas, sem medo daquilo que vai estar dizendo. Agora, eu discordo de você de que em Cuba, por exemplo, determinados temas sejam menos debatidos do que no Brasil. Se você fizer uma reforma do sistema de previdência em Cuba, eu tenho certeza que ela vai encontrar um debate político muito mais denso e mais aberto do que nos veículos de comunicação de TV aberta do Brasil. No Brasil, você vai ter, em todos os canais de televisão de TV aberta, a apresentação de um especialista, o especialista que é sempre uma figura do mercado, para dizer por que aquela reforma tem que ser feita. Isso é liberdade democrática? Isso é liberdade de pensamento? Isso é poder discutir ou debater qualquer tema? Não, não é. Não é. Então aí a gente tem uma falsa liberdade, porque se você for considerar o papel que exerce o poder econômico também, na quantidade de informação e que vai viabilizar discussão por parte das pessoas, isso é tratado com mão de ferro no Brasil. A depender da minha posição política, eu vou passar em determinado veículo ou eu não vou passar. Digo mais. Normalmente a gente que já está na atividade política por algum tempo, a gente já sabe, a depender daquilo que a gente vai dizer, se aquilo vai ao ar ou se não vai ao ar. Evidentemente não estou falando aqui do seu programa. Sim. Eu estou falando de uma maneira geral da forma como a informação e a notícia chega à residência de milhões de pessoas dentro do Brasil. Isso é uma coisa. A segunda provocação que eu queria fazer é outra. Quantos países tem no mundo? De todos os países que tem no mundo, normalmente, quando se discute ou se provoca a posição política de qual é o tipo de sistema de governo, ou se tem liberdades democráticas ou não naquele país, o referencial são sempre os países que podem ser considerados alguma polêmica, e eu não acho que deva deixar de perguntar, não, acho que tem que fazer mesmo. Mas a gente não dialoga ou não fala absolutamente nada sobre países que estão nos marcos de uma sociedade capitalista, onde você não tem liberdade, onde você não tem liberdade política, onde você não tem liberdade democrática, e onde você tem uma sociedade de orientação evidentemente capitalista. Se você me perguntar se eu prefiro viver, e aí eu quero fazer isso de uma forma que seja cuidadosa. Se eu prefiro viver do ponto de vista das condições socioeconômicas e também das condições de liberdades democráticas em Cuba ou no Haiti, muito provavelmente a minha resposta para você vai ser Cuba. Por que normalmente se compara com quem tem todo o poder político e econômico do mundo com um país que está torturado e não se compara com outros países do mesmo tamanho, com problemas que são muito parecidos e onde você implementou o sistema capitalista no talo, ou seja, na sua totalidade, e que a população vive numa completa miséria diferente do que acontece em Cuba. É também uma reflexão que eu queria deixar. Você nunca tinha pensado. Eu acho que a comparação, ela é boa, mas ela é uma armadilha também. Porque quando a gente começa a pensar sempre com a comparação, a gente não faz aquilo que você falou do modelo, né? De pensar um modelo próprio. Sim. A política comparada eu acho válida, mas sempre quando a gente faz essa, como você fez a comparação ali, o IDH cubano é melhor do que o IDH brasileiro. Sim, mas eu acho que o problema de Cuba não está no IDH. O IDH é uma virtude de Cuba. Mas a nossa resposta que é comparativa, a minha resposta que é comparativa, vem de uma justa comparação, vem de uma justa provocação feita por você e que eu poderia ter utilizado um escapismo e respondido de uma outra forma.
Quando você perguntou sobre Cuba e Venezuela, se eu quisesse escapar, simplesmente eu poderia dizer, não é o nosso papel fazer avaliação. Você não é prefeito de Tel Aviv. Em nome da autodeterminação dos povos, quem tem que fazer o julgamento dos regimes políticos dos seus respectivos países é o povo desse país. Eu poderia ter respondido dessa forma, acabava a discussão e a gente partia para um outro ponto. Eu acho que a discussão ela é enorme, tem camadas, acho que a gente está na superfície aqui. Acho que a gente até foi mais além do que a maioria das pessoas faz, porque a maioria das pessoas vai... então vai para Cuba, Glauber, claro. Não sei o quê. Já que você gosta, abraça. Exatamente. Mas eu acho que ela é fundamental. E eu acho que é fundamental, inclusive, a esquerda brasileira debater mais Cuba e Nicarágua e Venezuela e Nicarágua com a sociedade como uma maneira geral, porque é um dos calcanhares de Aquiles, é a coisa onde vira e pega, e por ser um assunto complexo, como todo assunto complexo, não é num vídeo de 10 segundos de TikTok que você vai responder, e é por isso que usam, né, como... Concordo contigo, temos que discutir todos os assuntos. Como instrumento de polarização ou de criar rótulos, né? Para deslegitimar, né, os ideais da esquerda, do tipo, vocês perseguem então esse modelo, é isso que vocês querem para o Brasil, como uma forma de descredibilizar. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec, tec, tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.